Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente. Nós estamos de volta aqui nessa sequência de estudos que nós temos tido aqui pelo YouTube e também pelo Facebook. Ultimamente nós temos postado mais estudo pelo Facebook do que no YouTube, né? Temos feito algumas transmissões ao vivo aí. Hoje eu gostaria de abordar um assunto muito interessante que vai falar dos textos massoréticos. Isso é muito importante para nós entendermos corretamente a tradução da palavra. Elias foi alimentado por corvos mesmo? Será que Elias foi alimentado por corvos? Esta passagem, ela se encontra aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 17, que diz assim: Então Eliahu, ou seja, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde junto às torrentes de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Então, olha que coisa interessante. Será que Elias, o profeta de Deus, um homem que tinha respeito pelos 613 preceitos, será que este homem ele se alimentaria de alimentos que os corvos trariam para ele, né? Nós não podemos esquecer que nos preceitos, lá no livro de Levíticos, no capítulo 11, no versículo 13, diz que o corvo é um animal impuro. O corvo se trata de um animal impuro, ou seja, ele não é um animal limpo aonde o judeu deve ter contato com ele. O judeu está restrito de tocar em qualquer animal impuro. E Elias, ele era um seguidor desses preceitos, desse mandamento de Deus, né, desse mandamento do Eterno. Então, será que Elias, ele tocaria em alimentos trazidos por corvos, pães e carne, que os corvos, ou seja, animais impuros, segundo a lei, em Levíticos, capítulo 11, será que ele se alimentaria desses alimentos trazidos pelos corvos? Eu acredito que não. Eliahu, jamais iria se alimentar de alimentos trazidos por animais impuros. Por isso que está descartada essa opção. E quando nós vamos para o texto original, nós entendemos o seguinte, que nessa tradução existe uma pontuação dos textos massoréticos. Os textos massoréticos, eles apareceram para dar uma entonação melhor no hebraico, né? Para que o hebraico pudesse ser melhor lido, melhor pronunciado. Então, quando nós lemos essa passagem, nós encontramos no original esta palavra aqui, olha. Na língua hebraica, eu até deixa eu dobrar aqui para colocar bem mais pertinho. Eu até imprimi aqui. Você encontra esta palavra no hebraico. Está filmando ao contrário, mas dá para você entender. Seria assim, ó. A filmagem das letras estão ao contrário, mas seria assim. Tá? Então, essa é a palavra no hebraico, daqui para cá, tá? Que aparece para corvos, certo? Esta palavra aparece para corvos aqui em 1 Reis, capítulo 17. Então, na Septuaginta e na Vulgata, foi traduzido esta palavra aqui que você vê para corvos, tá? Ela não tem a acentuação massorética. Só que uma coisa interessante é que essa mesma palavra, ela aparece em Ezequiel 27, 27, e ela não foi traduzida como corvos. Ela foi traduzida como árabes ou comerciantes,
como os árabes eram conhecidos. Esta letra, esta palavra em hebraico, ela também aparece em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 26, aonde foi traduzida não para corvos, e sim para árabes. Em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 16, essa mesma palavra aparece no hebraico e foi traduzida como árabes. Lá no livro de Neemias, no capítulo 4, no versículo 7, esta palavra também aparece e não foi traduzida como corvos, foi traduzida como árabes, certo? Então, o porquê que esta palavra que aparece em 1 Reis capítulo 17, a Septuaginta traduz como corvos, né? A palavra corvo e a palavra árabe, ela tem a mesma tradução. A única diferença foi que os massoréticos colocaram uma acentuação para separar o que era Orbim, certo? O que era Orbim e o que era Orebim, tá? Então, a palavra Orbim, que é a tradução dessa palavra, que é essa palavra aqui, ó, Orbim, tá? É daqui para cá porque a filmagem está ao contrário. A palavra Orbim significa corvos ou árabes, certo? Essa é a tradução dessa palavra, certo? Orbim é igual a corvos ou árabes. Na escrita hebraica seria essa palavra, certo? Com os textos massoréticos, esta palavra passou a chamar Orebim, o que significa árabes, tá? Então esta palavra ela aparece como Orebim, como a do Monte Orebim, que nós não podemos esquecer qual era o significado do Monte Orebim. O Monte Orebim não significava corvos. Nós temos que lembrar que um príncipe midianita foi morto lá no Monte Orebim, por isso que ele recebeu o nome de Monte Oreb, ou Orebim, no hebraico, tá? Que não é um monte dos corvos, tá? Então, há uma diferença na tradução. Os textos massoréticos. Quem são os massoretas, né? A Torá, que é este livro aqui, ó, a Torá, ela foi escrita aproximadamente há 3.300 anos atrás. E a Torá, ela foi necessário para que se entendesse hoje, no hebraico contemporâneo que nós temos, a colocação de alguns textos massoréticos, tá? Foi nessa dificuldade de entender os textos, foi na dificuldade de entender as palavras hebraicas que então apareceram os massoretas. Quem eram os massoretas? Os massoretas, eles eram escribas judeus, né, que se dedicaram em preservar e cuidar das escrituras para que o que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, os massoretas, eles surgiram para preservar a tradução, a escrita correta dos textos, tá? Então, os massoretas, que significa messorá, eles acrescentaram aqueles textos, aquelas pontuações no hebraico que nós conhecemos como textos massoréticos. Tá? Isso nos ajuda a definir quais são as palavras corretas. Por quê? Porque a palavra hebraica, o hebraico, ele é um pouco complicado por causa das vogais. O texto sem vogal é um texto praticamente difícil de se ler. Uma pessoa com muita sabedoria, com muita inteligência, ela consegue ainda descrever alguns textos, entender alguns textos que não contêm as vogais, sem as vogais. Foi aí que apareceram os massoretas para colocar a pontuação massoréticas nos textos para que nós possamos entender como vogais. E na tradução desse texto, os massoretas, eles entenderam que esta palavra tinha que ser traduzida como Orebim. Os massoretas entenderam que esta palavra era Orebim, ou seja, árabes. Porém, a Septuaginta entendeu
e a Vulgata entendeu que seria Oreb, né? Ou seja, Orbim, assim dizendo, Orbim. E os maçoretas entenderam que era Orebim. Um entende que era Orebim, outro entende que era Orbim. Ou seja, a Septuaginta e a Vulgata entendeu que seriam corvos, Orbim. Mas os maçoretas entendiam que esta palavra significava Orebim, já que ela tem a mesma escrita, a escrita é a mesma, a única coisa que diferencia são os textos maçoréticos. Por que os maçoretas entendem que esta palavra significa Orebim, árabes? Porque, se você vê na geografia de Israel, existia ali uma grande extensão baixa que se estendia entre o mar da Galileia, indo além, indo adiante. Eu vou até grifar aqui esta palavra. Existia uma extensão baixa que ia do mar da Galileia até o Jordão. Essa região era chamada de Vale de Acaba. Ou seja, em Arabá, na região de Arabá. Nessa região de Arabá, morava algumas pessoas que eram conhecidas como comerciantes da região, ou árabes. Arabá, os moradores de Arabá eram então os árabes que habitavam nesta região do Golfo de Acaba até a região do Mar da Galileia, aonde fica Querite, ou seja, Querite fica exatamente no meio da região de Arabá. Elias, segundo o texto, ele foi enviado por Deus a Querite. E Querite fica exatamente no centro de Arabá, no meio de Arabá, no meio desta região que ficava aproximadamente de 19 a 21 quilômetros de Israel. Elias é levado para Querite, que se encontra no meio da região de Arabá. E os moradores de Arabá eram conhecidos como árabes, ou seja, Orebim. Eram os Orebim que moravam ali na região de Arabá, na região de Querite, aonde Elias tinha sido mandado. Então os maçoretas, eles entendiam que Elias saiu da região de Israel, foi levada para o centro de Arabá, aonde os moradores de Arabá eram conhecidos como árabes, ou seja, Orebim. Então eles entendem que a mesma palavra que é usada para corvo é também usada para árabe, certo? No hebraico. Então eles entendem que se Elias foi levado para o meio dos árabes, ele foi levado para uma região no meio dos árabes, quem alimenta Elias são os árabes e não os corvos. Tá? Então vamos entender a citação aqui. Vamos voltar ao início para que você possa entender esse estudo, que talvez seja um pouco até complicado. É complicado, mas no decorrer do estudo você vai entender que é fácil. Elias, ele era um profeta judeu. Ele era um seguidor dos 613 preceitos. No livro de Levíticos, no capítulo 11, lá no versículo 15, diz que o corvo é um animal imundo. E Elias, como um judeu, ele não podia tocar em um animal imundo. Ele era proibido por Deus de tocar num animal imundo. Então, como um animal imundo, um carniceiro, iria sustentar um profeta que era proibido de tocar num animal impuro? Essa é a conclusão dos maçoretas. Segunda conclusão dos maçoretas, Elias foi levado para Querite. Querite fica no centro de Arabá. Os moradores de Arabá eram conhecidos como árabes. A palavra que aparece no hebraico, traduzida para corvo, que nós temos hoje na nossa Bíblia, ela é entendida, ela tem o mesmo significado para corvo e árabe, certo? Essa palavra em hebraico, deixa eu grifar aqui, que aparece no texto original. Ó, esta palavra em hebraico aparece no texto original. Traduzida significa Orbim. Ela tem a mesma tradução para corvos ou árabes.
Então os maçoretas entendiam que se Elias foi levado para o meio dos árabes, quem alimentava Elias eram os árabes. Então o texto está aqui, ó, versículo 4. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Na nossa tradução foi traduzida para corvos. Os maçoretas entendem o seguinte: beberás da torrente e ordenei aos árabes que ali mesmo te sustentem, já que ele estava numa região árabe, já que ele estava em Querite, no centro de Arabá, onde habitavam os árabes. Então, a tradução correta para esse texto é Orebim, ou seja, árabes, tá? Do monte Orebim, que não é o Monte dos Corvos. Então, eu gostaria de deixar esse estudo para vocês. Não estamos aqui desmerecendo o milagre, não é nada disso, né? A questão aqui não era milagre, a questão nesse texto era que Elias, ele foi para uma região, chegando nessa região, Deus havia preparado que pessoas que estavam ali para suprir a sua necessidade. Tanto que quando ele sai dali, o texto diz assim que, olha só, quando ele continua no texto, deixa eu ver aqui o versículo, qual o versículo? 9. No versículo 9, o mesmo Deus diz assim, ó, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, e ordenei a uma viúva que te sustente. Agora, já não é mais os Orebim que está te sustentando, agora é uma viúva que vai te sustentar, né? Se você quer um milagre aqui no texto, eu vou falar para você que tem um milagre extraordinário aqui. É mais fácil um corvo, um pássaro corvo, trazer comida para alguém do que um árabe servir um copo de água para um judeu, principalmente, certo? Então aqui é um milagre extraordinário que Deus fez. A questão não se trata de ser corvo ou não. A questão era que ele precisava ser mantido vivo, longe de Acabe, longe de Jezabel. Ele precisava ser mantido vivo. Por isso que ele vai para aquela região aonde Deus ordena aqui no texto, segundo o texto em hebraico, aos Orebim, que o sustente, certo? Então nós não estamos desmerecendo texto nenhum. Eu entendo aqui que houve um erro de tradução na transliteração do nome, houve um erro na transliteração do nome, segundo a Vulgata e também segundo a Septuaginta. A Septuaginta, ela traduz como corvos. Os maçoretas, que eram os escribas, aqueles que tinham a responsabilidade de manter a originalidade do texto, eles traduzem como Orebim, como árabes, né? Então ficou a Septuaginta, corvos, e os maçoretas como árabes, certo? Então qual é o correto? Existem algumas versões bíblicas que se traduziram por anjos, tá? Anjo é um mensageiro. A palavra anjo é mensageiro. Então anjo, às vezes a pessoa faz a colocação de um ser celestial com asas tal, que pode ser um mensageiro do eterno, mas também um anjo pode ser um mensageiro terreno aqui na terra, tá? Então gostaria que vocês fizessem uma análise sobre esse texto. Não estou aqui atacando a Bíblia, não estou aqui atacando a palavra de Deus de forma alguma. Eu tenho um respeito muito grande pela palavra de Deus, tenho um respeito muito grande pelas obras que o profeta Elias fez. Afinal ele é considerado um dos profetas maiores pelos feitos que Elias fez, tá? A questão aqui é tradução, transliteração do hebraico, tá? Então na transliteração do hebraico, essa palavra que aparece como corvos, na verdade é árabes. Então gostaria que você entendesse isso, que você se aprofundasse mais, fizesse uma pesquisa mais detalhada sobre isso, que você procurasse livros, que você procurasse um estudo sério para você fazer um estudo detalhado sobre a transliteração do hebraico, ok? Se você tiver dúvidas, quiser que a gente responda suas dúvidas, você também pode mandar um e-mail para nós no prfabio@gmail.com.
comunidadedafamiliadedeus.com.br. Shalom, até o nosso próximo estudo.